Gênesis 4 inicia com o nascimento de Caim e também já logo em seguida falando de Abel, né? E no versículo 1 fala que a Eva concebeu e deu à luz ao que é Caim, e ela declara: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Então aqui essa declaração está na Bíblia e dizendo que Eva, ela sentiu a ajuda do Senhor, ela sentiu a misericórdia do Senhor, ela sentiu a presença do Senhor. E depois fala que a profissão de cada um, né? Caim, ele lavrava a terra, cultivava a terra, e Abel, ele pastoreava as ovelhas. Até então, os animais não serviam para alimento. Provavelmente a ovelha era por causa da lã, para se fazer roupas, também a pele do animal para fazer tendas. Então, tinha outros tipos de utilidade as ovelhas aqui nesse caso. E no final de um período, tanto Abel quanto Caim ofereceram o que? As suas ofertas. Então, fala aqui: passado um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. E Abel ofereceu as primícias, dá um destaque, e a gordura de seu rebanho. E o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta, e não se agradou de Caim e sua oferenda, a sua oferta. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna, porque ele estava o quê? Furioso, e seu rosto ficou transformado. Então eu queria parar um pouquinho aqui. Você acha que isso aconteceu só no momento da oferta? Não, isso já vinha aqui sendo acumulado no coração de Caim. Já vinha mágoa, já vinha inveja do seu irmão, e isso foi acumulando-se. E mais uma coisa eu quero destacar aqui sobre a oferta. O Deus, ele aceita primeiro quem oferta. Então, primeiro vai quem nós somos e depois vai a oferta. Primeiro vai o nosso coração. A Bíblia nos diz também em 2 Coríntios 9 que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, Caim, Deus estava olhando o coração deles ao dar e não simplesmente a oferta. Deus estava olhando o dia a dia deles. Outra coisa que também fala que Deus não se agrada de ritual, Deus se agrada de obediência. E também lá em Colossenses 3 diz assim: tudo que nós fizermos, façamos com todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então Deus estava olhando aqui para o caráter, para o coração, porque não era só fazer a oferta, como essa oferta estava chegando lá, né? Então provavelmente Caim, ele já era amargurado, se sentia com inveja do seu irmão, talvez, porque fala aqui que ele ficou muito irado. Irado é uma emoção. A ira, a emoção, ok, nós podemos ficar com raiva, mas aqui já fala de algo mais profundo, porque fala que o semblante dele ficou transformado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, não colocar o sol sobre a nossa ira também, levar todos esses questionamentos a Deus e pedir orientação dele. Então, aí depois Caim, mediante isso, ele o quê? Fez um plano, ele arquitetou um plano. Tudo isso vai levar o quê? A arquitetar um plano. O pecado entra e ele começa a planejar um plano para o mal. E ele convida seu irmão para ir ao campo e ali ele mata seu irmão. E ainda o Senhor fala para ele, dá a oportunidade dele cair em si e pergunta para ele: Caim, onde está seu irmão? Dando a oportunidade dele se arrepender. E Caim ainda respondeu ofensivamente: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão, protetor do meu irmão? Aí o Senhor ainda fala: que fizeste? Olha, mais uma oportunidade. Então fala que da terra o sangue do seu irmão clama. E aí o Senhor amaldiçoa Caim, fala que és mais amaldiçoado que a terra.
Se a terra dava carbos e abrolhos, agora Caim é mais amaldiçoado que a terra. Então, você vai cultivar e não vai fornecer a força que você do seu cultivo. Então, até então, quando Caim cultivava, ele recebia a força da terra. Agora, nem isso ele vai ter. Então, olha que castigo aconteceu, né? Abel aqui também tem uma figura de Cristo, porque fala que o seu sangue clama. Em Hebreus 12 fala sobre isso, né? E depois fala que Caim, então, ele foi expulso da presença do Senhor e ele se tornou fugitivo. E ele depois casou com uma mulher. Depois, no versículo 17, fala que ele coabitou com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Olha, aqui passou muitos anos, muitos e muitos anos. Porque pensa, nós vamos ver amanhã no capítulo 5 que Adão viveu em média 800 anos. Então ele gerou filhas e filhas, filhas e filhos. Então aqui se casava entre família. Imagine 800 anos, dá para gerar filhos e filhas muito. E um casa com outro que vai ter neto, que vai ser sobrinho, que vai. Então é uma descendência enorme. Então a Caim aqui casou com uma das suas irmãs ou uma com as suas sobrinhas. Pode ser outras partes, né? E se passaram muitos anos. E aqui começou o que? Começa a descendência de Caim. E quando fala de Lameque, diz que ele já tomou 2 esposas para si. Então já começou aqui o que? A bigamia, já começou um casamento já fora do princípio de Deus. E aí fala que dessas 2 esposas que Lameque teve, geraram 3 filhos. O Jabal, geraram o Jabal, Tubacaim e o outro, deixa eu ver, Jabal, isso mesmo, Tubacaim, e um deles era o que? Cuidava da parte de rebanhos. Fala aqui, um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criavam rebanhos. Jabal tinha um irmão chamado Jubal. Jubal, é que o nome é tão parecido, né? Jubal, ele foi para música e Tubacaim foi para instrumentos cortantes. Então veja, Jabal foi para a parte de rebanho, Jubal para a parte de música e Tubacaim foi para a parte de instrumentos cortantes. Sem a presença de Deus, eles tiveram que se preocupar enormemente para instrumentos cortantes para se proteger, música para se alegrar e os rebanhos para a sobrevivência. Então, não que a gente não também se preocupe com isso, mas aqui eles não tinham mais Deus como a sua herança, eles não tinham mais Deus como a sua proteção e a sua vida. Então, eles tiveram que logo o quê? Se apossar de outras coisas para sobreviver. E depois nós vemos também aqui que Adão e Eva gerou outro filho chamado Sete. Esses 2 versículos aqui, 25 e 26, eles são de grande importância, porque Sete significa o substituto, como se fosse substituto de Abel. Porque fala, novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz a outro filho, quem chamou de Sete. E exclamou: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Aí depois vai falar que Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos. Enos é um nome que significa fragilidade, significa frágil, mortal. E aí diz a Bíblia que diz que depois disso se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que Enos, a partir de Enos, eles viram que eles eram necessitados de Deus. E eles começaram a chamar o nome de Deus, invocar o nome de Deus. Enquanto a descendência de Caim, a gente viu que eles foram o quê? Fazer instrumentos cortantes, fazer músicas para se alegrar, focaram no rebanho. E a outra descendência que veio de Sete, eles se focaram em invocar o nome do Senhor.
Eles também tinham música, instrumentos cortantes, rebanho, mas o foco deles era invocar o nome do Senhor, depender de Deus. Esse tem que ser o nosso foco, né? De depender de Deus, que nós possamos todo dia invocar esse nome do Senhor e dizer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.